Olá, vou apresentar uma implementação do Design Pattern chamado Builder Pattern. Ele é um famoso pattern criacional que viabiliza a construção de objetos complexos. Quero dizer, ele permite que um mesmo objeto possa ser construído de diferentes maneiras. Isso permite, por exemplo, que para um cenário específico você crie uma instância de objeto apenas com os atributos que deseja, e de forma bastante simplificada. No exemplo a seguir eu vou modelar uma pessoa, que vai ter um nome tipo string, e uma idade tipo inteiro. Essa pessoa vai ser inicialmente criada via construtor padrão e em seguida vai ser criada utilizando o Builder Pattern. Na sequência crio duas classes, uma classe Person que é o meu objeto pessoa. E logo em seguida uma segunda classe, Person Builder que vai me auxiliar na construção dos objetos pessoa. Eu quero que os atributos nome e idade sejam somente leitura, e para isso estou utilizando uma funcionalidade da linguagem de programação C# que é marcar o setter do atributo como private. Desse modo as alterações dos atributos dos objetos pessoa fora da classe não vão ser permitidas, somente sua leitura ou consulta. Em seguida eu configuro o construtor para receber os parâmetros nome e idade. Na sequência eu crio objetos pessoa pela forma usual, que seria utilizando o construtor da classe. Em seguida eu imprimo o nome e a idade do objeto pessoa. Também crio um método RenderPerson que irá manipular os objetos tipo Person, imprimindo o seu conteúdo. Bom, até aqui vimos o processo de construção usual de objetos. Mas agora vamos analisar o uso da classe Person Builder nesse processo. Minha primeira alteração é configurar o construtor da classe pessoa para receber um Person Builder. Em alguns instantes voltamos no construtor da classe pessoa, mas antes, vamos realizar algumas configurações na classe Person Builder. Inicialmente vou definir atributos similares aos da classe pessoa, no caso o nome e a idade. Esses atributos também serão somente leitura, de modo que as alterações neles sejam permitidas apenas dentro da classe pessoa. Agora eu configuro no construtor da classe pessoa que os atributos do objeto Person Builder recebido sejam repassados para os atributos da classe pessoa. Note que o objeto Person Builder possui todos os atributos necessários para a construção do objeto pessoa, ou seja, as informações que eu desejo inserir no objeto pessoa vão ser definidas no Person Builder. Agora, na classe Builder, eu vou definir um método chamado ifName, que vai receber o valor referente ao nome da pessoa. Note que todos os métodos com prefixo if retornam um objeto do tipo Person Builder. A beleza desse pattern está justamente em cada um desses métodos retornar o this, ou seja, o próprio objeto Person Builder utilizado. Para cada atributo da classe pessoa eu crio um método if correspondente. É estritamente importante retornar o this ao final desses métodos. Por fim eu crio um método chamado build, responsável por devolver um objeto person com os atributos configurados. Basta apenas retornar um new person,
passando o person builder como parâmetro no construtor, ou seja, o próprio diz. Agora na classe person eu vou criar um método chamado builder. Esse método vai ser responsável por criar uma instância de objeto da classe person builder. Agora na raiz do meu programa eu substituo a criação dos objetos pessoa pelas implementações a seguir. Note que os objetos gerados possuem nomes e idades, e que a construção se dá de forma bastante elegante. Agora eu vou colocar o breakpoint no método builder da classe pessoa, para analisarmos o passo a passo da construção desses objetos. Assim que é feita a chamada do método builder é criado um objeto person builder. Em seguida é feita a chamada do método ifName desse objeto. E na sequência a chamada do método ifAge. Ambos os métodos com prefixo if possuem o retorno do this, o que me permite encadear essas chamadas mantendo os dados configurados nas chamadas anteriores. Por fim é feita a chamada do método build, responsável por criar um objeto pessoa passando o objeto person builder como parâmetro. Bem, essa foi uma implementação do Design Pattern Builder Pattern. Caso tenha sido útil ou interessante para você, deixe seu like no vídeo. Até a próxima!